Assim como existe a pirâmide do oprimido, né? Que aí você vai incluindo escalas de vitimismo neste ser, existe a pirâmide do opressor. E aqui a gente tem, claro, que assim, quando começou o episódio e mostrou o loirinho, eu falei, esse é o vilão. Mas assim, eu cravei na hora, eu falei, esse cara é o vilão. Que veio com uma abordagem cristã, passando a palavra, né? Tudo bonitinho. E depois se transforma num monstro, né? Porque é um monstro. E a gente sabe que dentro da agenda da Lacrate, uma das principais ameaças é o homem branco, é o cristianismo. Então aqui a direção constrói um personagem abordando estes dois temas, colocando num só. Olha só esse bingo da Lacrate pra gente fazer o check, galera. Mudança de etnia. Teve. Casais LGBT. Teve. Mulheres empoderadas. Teve. Vilão homem branco, loiro e cristão. Teve. Personagem masculino, forte e perigoso, badass, porradeiro, protagonista, reduzido e nerfado. Teve. Então a gente tem tudo nessa série. Tudo o que a agenda propõe e defende é abordado nesta série. E é interessante, teve até no episódio anterior, a gente teve aquela questão do comunismo. Olha como trabalha bem a simbologia. Naquela vila onde as pessoas se falavam que eram comunistas por viver em comunidade, que não tem nada a ver com comuna. Conceito, tem nada a ver com conceito. Comunismo não tem nada a ver com comunidade. Aquela comunidade vivia muito bem. Tudo vivia lindo, tranquilo, com cinema, as pessoas se divertiam, tava todo mundo em paz. Tanto que o irmão dele, apesar de ser, além de ser pai, de virar pai, ele não queria sair de lá, porque era confortável, entendeu? Então, olha o simbolismo. E aqui a gente acha uma outra vila, onde as pessoas são algumas completamente malucas, que tem sob a égide do cristianismo. Olha que legal. Olha esse comparativo, que interessante. Aí você não queira que eu seja otário, entendeu? Não queira que a gente seja trouxa e burro, igual o diretor pensa que nós somos. E esse nós eu incluo você também. Então, ele vem com coisinhas, mas não é nem sutil. Não é sutil. Não é nem sutil. É esfregando na cara. E a própria protagonista fala do cristianismo. A própria protagonista repele. Ela ainda fala, vocês acreditam nessa merda ainda? Exatamente. Então, assim, é muito forte o que essa turma quer passar dessa série. É muito forte. Precisa ser muito cego pra não entender. E ainda mais nos conceitos do que a gente tá... No conceito que a gente vê hoje em dia. Em todas as obras. Todas. Olha só, hein. De todas as obras com Lacrate, essa é a mais perigosa. É perigosíssima. Essa é a mais... Como é que eu posso dizer? Essa é a mais violenta. É a mais violenta. Porque ela consegue fazer o bingo inteiro e simbolismos... simbolismos comparativos... sensíveis, mas ao mesmo tempo, como a gente tá acostumado a ver muita coisa, a gente consegue detectar. Esse do comunismo e do cristianismo é perfeito. No episódio anterior você tem uma vila perfeita, onde eles se denominam comunistas, tudo bonitinho. Na outra eles se denominam crentes e é né? E o líder é canibal. O líder é canibal, fora o pedô, né? Abusador. Exatamente. Ai, meu Deus. Então, assim, é muito... E eu vi umas mensagens... Vocês acham que não? Vocês acham que não? Alguns até mais antigos aqui no canal podem achar... Não, mas isso aí... Eu vi umas postagens no Twitter... que... Sem brincadeira, não tô inventando, não. Era assim, alguns, né? Eu não peguei... adoro ver crente se ferrando. Adoro ver... Tinha que tacar fogo. É sério. É sério. E essa turma... Eu não lembro qual movimento feminista de qual onda. De qual país. Não é onda. Qual país? É atual. Que tava falando que a Bíblia era um livro homofóbico e tinha que parar de ser reproduzido. Mas essa é a intenção da turma. Você livre o cristianismo, porque aí você tem o espaço tudo pra você, porque nada mais vai te impedir de nada. Então essa série é a série mais perigosa da Lacrate de todos que a gente fez aqui da linhagem geek. A gente pode até falar um pouco do episódio, mas isso é mais importante que o episódio. Exatamente. Isso é mais importante que o episódio, entendeu?
Então, e as pessoas... E aí, o que acontece? Você diz isso, o que é muito claro, e o que o diretor já disse. O diretor já falou. Porque a agenda, ela é nessa direção. A agenda, ela percorre todo o bingo que o Gabriel falou. Entendeu? Então, a pessoa que ama o jogo, ela não consegue perceber isso. E ela acha que a gente tá atacando o jogo, que a gente tá atacando a história. A gente só tá analisando o que a gente vê. A gente não inventou, a gente não colocou cena. A gente não inventou cena dentro do episódio. Entendeu? Então é exatamente isso. Essa é a série barra lacrate mais perigosa, na minha opinião, não sei do Gabriel, da história da lacrate. E aqui na série, especificamente, eles fizeram de forma bem grave, né? Dá pra perceber muito bem a tentativa dele, é bem explícita ali. E por isso a gente também compreende aquela situação da Ellie. Ela tira toda a raiva que tinha ali dentro dela de aspectos que a série já vinha trabalhando, né? Tanto ali quando ela mata o zumbi, mas principalmente o que tá acontecendo aqui. Gente, o cara chutou uma garota de 14 anos. Ele assediou uma garota de 14 anos e ele ia estuprar ela, sabe? Então, essa cena ela é muito pesada. Eu confesso que eu fiquei bastante emocionada de ver de novo aqui na série. Não é uma cena fácil de assistir. E ainda mais quando vem consecutivo do abraço ali com Joel, né? Porque dentro de tudo que eles viveram ali, se a gente for ver nesse episódio mesmo, o Joel, gente, ele tá sangue nos olhos, ele enfia a faca, não dá nem tempo do cara pestanejar se ele vai responder ou não, gira, esfola o joelho dele, mata os dois, tá nem aí. É um Joel bem sanguinário que a gente não tinha visto ainda, mas que talvez transporte a gente pra como ele ficou depois da perda da filha. Até porque na cena final ali com a Ellie, quando ele abraça ela, ele chama ela de baby girl, minha garotinha, como ele chamava a Sarah. Então ali eles criam... Nossa, eu tô até arrepiada aqui falando real. Ali, gente, é aquilo. Ele já tem uma relação de pai e filha com ela. A construção tá feita e por isso você entende por que ele tá tão sanguinário. E a gente vê que tem quase uma construção sem essencialmente mostrar pra gente como teve a construção da Ellie no 7º episódio. Porque, que nem eu falei muito na análise do 7º episódio, ele é muito pra mostrar o medo da Ellie de perder uma pessoa querida. Então a gente tem muito esse paralelo da Ellie com a Riley e da Ellie com o Joel. E a atitude que ela toma de procurar, fuçar as coisas e se virar pra conseguir salvar o Joel, justamente por ela não passar por aquilo de novo. É um trauma pra ela. Ela ama aquela pessoa. Não é à toa que a gente vê, inclusive, eles dando a mãozinha ali no final do episódio, que nem eu tinha comentado. Aqui nesse episódio mesmo a gente vê ela dormindo assim de lado junto com ele, até mesmo no momento da fome, a gente vê como ela tá faminta, mas ainda assim ela deixa um pedacinho pra ele, pra caso ele acorde, ele não passe fome, porque ele tá desacordado há semanas, como o próprio episódio traz aí pra gente. E aí, esse momento pro Joel é também um momento de eu vou perder a minha filha de novo. Então ele tá na mesma raiva que ele ficou após perder a Sarah, e por isso ele tá extremamente sanguinário. Então são cenas muito impactantes e como conversam com tudo que a série ela tava construindo até agora. Então ver esse momento, ele é muito emocionante. Mesmo eu que joguei, é emocionante de novo pra mim, porque a construção que a série ela tem trazido também é extremamente boa. E como eles vão trabalhando esses pequenos detalhes ao longo dos episódios. Então assim, gente, é muito emocionante ele chamando ela de baby girl. E é muito brutal o que a Ellie passa nesse episódio. Ao mesmo tempo que a consolidação dessa relação de pai e filha também é um marco pra Ellie da perda da inocência dela. É um episódio bastante potente, ele toca bem na ferida, porque ele acaba trazendo a religiosidade. É um episódio que traz como as pessoas também se utilizam da fé de outras pessoas pro próprio egocentrismo e como a crueldade se disfarça dentro de uma suposta bondade. E é por isso que esse episódio ele trabalha muito bem as suas construções, tanto nas características do David e como escalonam muito rápido, como eu falei aqui, mas principalmente na
relação da Ellie e do Joel, ainda mais a gente vendo essa jornada separada. E o que aconteceu, né? É sempre válido ressaltar a idade da Ellie. Ela tem 14 anos. Quando ela atira na frente do Joel, ele fica com muito peso. Ele fala, ai, você não deveria ter que fazer isso. E assim, a gente vê que a Ellie é uma personagem forte, que ela se vira. Quando precisa atirar, ela atira. Quando precisa esfaquear, ela esfaqueia. Mas ainda existe esse aspecto doce dela contando o livrinho de piada, dela puxando assunto, dela mostrar que ela, sim, depende do Joel, por mais independente que ela pareça. E como aqui, principalmente, ele já tem uma relação extremamente de confiança. E por isso também o episódio anterior foi tão importante. Cara, assim, uma coisa que eu preciso dizer também é o trabalho da Bella Ramsey, porque ela saindo em choque é absurdo, assim, dá pra sentir que ela tá em choque, sabe? Cara, esse episódio, assim, que nem eu falei e eu vou me repetir, ele é um episódio muito brutal, ele é um episódio muito mais de história, né, de direcionamento pra aqueles personagens, que não acaba tendo vários aspectos pra falar, mas que é extremamente essencial, principalmente pro que a gente vai acompanhar no final, e também trabalhar esses aspectos dos personagens, que é extremamente importante. Nesse episódio aqui, a gente acompanha, né, exatamente a consequência ali do que a gente viu no sétimo episódio, quando o Joel tá machucado e aí ele precisa cuidar dele de alguma forma, né? A gente acompanha isso tudo depois de ser apresentado a uma comunidade que tá ali liderada pelo tal do David, né? Que para muitas pessoas que já jogaram os jogos sabem do que o David faz, e quem não assistiu acaba descobrindo aqui em um episódio. Você sabe, né? O início é muito curioso, que o início mostra uma ideia de pregador religioso ali dele, né? Do tipo daquela ideia de salvar as pessoas, no luto que todo mundo vive no meio daquele apocalipse que já dura 2 décadas quase, praticamente. Você vê essas pessoas tentando se pegar de qualquer forma à religião. E aí a HBO faz uma adaptação muito grande aqui do jogo, né? Tipo, apesar dos acontecimentos serem muito parecidos, eu acho que existe um foco absurdo aqui nos diálogos. Existe um foco enorme aqui no que significa aquela bitolação na religião e na salvação, e na dualidade desse inimigo, né, que vai virar um inimigo da Ellie no final das contas. E aí o episódio meio que se divide na primeira metade ali entre duas coisas, em mostrar a comunidade que o David tá tentando salvar, né, com muitas boas intenções, na verdade com totais intenções, né, de tipo tentar realmente fazer aquelas pessoas seguirem. E aí você vê Troy Baker aparecendo ali, pra quem não sabe, né, o dublador do Joel no jogo. Ele é um dos capangas ali do David. E também você acompanha a Ellie tentando salvar e retribuir o cuidado que o Joel teve, porque o Joel tá quase morrendo. A real é essa, o Joel tá quase morrendo. E aí, depois que esses dois momentos acontecem, né, que você entende o que tá acontecendo na comunidade, ainda que soe alguma coisa esquisita ali, né, porque tem aquela pegada de novo, como eu já falei várias vezes pra vocês aqui, The Last of Us tem muitos clichês, e clichês muito bem executados. E mais uma vez a comunidade do David é mais uma delas, né. Pra quem assistiu filmes como A Estrada, o próprio The Walking Dead, ou vários outros estilos de série e filme de apocalipse, você sabe que esse arquétipo aqui do cara líder religioso, né, o messias ali da galera, ele existe em vários momentos. E aqui o The Last of Us faz a mesma coisa e executa isso muito bem, né, com excelentes atuações e principalmente com o conflito entre antagonista e protagonista que a gente vê naquele momento. Porque o que rola? Ao invés deles colocarem um tiroteio gigante, um gameplay, né, em cena, onde você vai ter um monte de gente se matando e tudo mais, qual é a opção do roteiro aqui do Neil Druckmann e do Craig Mazin no geral? De você pegar o primeiro embate entre Ellie e David e colocar a Ellie, mostrar a personalidade da Ellie frente a um inimigo, né? Mostrando tudo que ela aprendeu basicamente do Joel, de você ficar sempre arredio, de você entender o que você precisa e você nunca deixar de ameaçar usar a força. E ela tá fazendo isso porque ela precisa proteger o Joel. Mas o que acontece do lado do David, que é diferente de tudo que a gente já viu aqui? Ele, apesar da força que ele tem, né, com o grupo dele, ele usa o diálogo para tentar se aproximar dela, né? Entendendo já a reação dela, ele dá todas as possibilidades e corda para ela. E aí, gente, isso torna a relação dos dois
muito interessante, porque no final, quando há o confronto, você vê que o David, na verdade, se enxerga um pouco na Ellie, entendendo que ela pode ser, né, uma pessoa que vai ficar junto com ele no final, só que tudo vira bizarro no momento em que você descobre a questão do canibalismo, né? E aí isso, você fala, mano, na verdade ele tava tentando outra coisa com ela, ele quer prosperar, ele quer, né, ter ela como uma parceira dele, tipo uma criança. Tudo fica bizarro. Tudo fica bizarro, mas é tudo criado a partir de uma intensidade super controlada, né? Onde as pessoas que estão ali dentro, elas não vestem a carapuça de uma caricatura, elas vestem um personagem de sobrevivência. Enquanto a Ellie precisa fazer isso no meio da ação para salvar a figura paterna dela, o David faz isso a partir do papinho entre as outras pessoas. E ele acredita que depois que ele fez as pessoas sobreviverem dando carne humana para eles, ele chega num ponto que ele aceita qualquer coisa. Mas ele não age que nem um lunático. Ele age como uma pessoa que está ali sobrevivendo. E eu acho que isso é muito interessante, de você pegar a protagonista e deixar ela maluca, do tipo, de sair, quero matar todo mundo, e mata, né? E o inimigo colocar a maldade dele não só subentendida em alguns momentos, como é o caso dele se aproximando da Ellie, mas também de uma forma quase sutil sobre o canibalismo. Mano, ele coloca a menina lá pra comer a carne do pai. O povo tá comendo a carne dos amigos, sem saber direito. Eles sabem o que é aquilo, né? Você vê nos olhos, a direção mostra com muita sutileza o que é. Mas a série não precisa ficar jogando na nossa cara o tempo inteiro. E pra mim esse é o grande mérito do roteiro de The Last of Us.